Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, hoje eu trouxe um assunto aqui, uma notícia, na verdade, né? Uma notícia muito importante para quem acredita, para quem crê nessa profecia, né? Eu estou falando sobre o decreto dominical. Dia 24 desse mês de maio de 2019 saiu uma notícia. Fazia tempo que não saía nada sobre o assunto, né? Sobre esse assunto. E todos nós sabemos, né, as pessoas que conhecem essa profecia, as pessoas que esperam por essa profecia, não porque a gente quer essa profecia, porque sabemos que o povo de Deus irá sofrer nessa profecia, questão de perseguição, em questão de fome, a gente não vai poder nem comprar e nem vender, em questão de insultos, pessoas vão insultar a gente, né, o povo de Deus. Quem não aceitar, né, a marca, o sinal da besta de Apocalipse, né, que é o domingo. Então, assim, não que nós estamos almejando essa profecia, mas sim esperando. Por que eu digo isso? Porque nós estamos perto da volta de Jesus. Sim, Jesus, segundo as profecias, segundo Mateus 24, né, eu acho que segundo Timóteo, nós estamos muito próximo da volta de Jesus. Só que a questão é, esse próximo pode durar o quê? 20 anos, 50 anos, 100 anos, né? Que para Jesus é 5 dias, 10 dias. Agora, quando vier o decreto dominical, aí sim nós saberemos que estamos muito próximo, mas muito próximo mesmo, né? Então, essa é a intenção da gente querer o decreto dominical logo, porque sabendo que a hora que o decreto dominical ele for assinado nos Estados Unidos, porque o decreto dominical vai vir de lá, né? A hora que ele for promulgado lá, aí sim nós saberemos que o nosso Senhor está muito próximo para chegar a essa terra. Então é por isso que nós esperamos ansiosamente por esse decreto, né? Porque a questão é essa. Nós sabemos que Jesus está próximo de voltar. Mas quando será? Segundo as profecias, vai ser mais daqui 100 anos, 50 anos. Porque quando vier o decreto dominical, gente, Ellen White, ela fala que os eventos serão breves. Entende? Os acontecimentos serão muito rápidos. Entende? Até a chegada do nosso Senhor. Então, assim, só para a gente saber, né, dar uma destrinchada aqui para, às vezes, pessoas que não conhecem, não sabem o que é o decreto dominical. Em Apocalipse 13 fala de um momento da história humana em que as pessoas terão que se dividir entre adorar a besta, que é o poder político e religioso, ou adorar a Deus, né? De Apocalipse 13, 16 e 17 que eu gostaria de ler. Que diz assim, ó: Ele obrigou todas as pessoas, importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender, olha o decreto aqui, a não ser quem tivesse esse sinal, isto é, o nome da besta ou o número do nome dele. O que quer dizer? Quando chegar o decreto dominical, haverá dois grupos só, gente. Dois grupos, né? Eles vão impor a adoração ao domingo. A proposta hoje, gente, é muito agradável, né? Porque a questão da proposta de impor o decreto dominical é por causa do clima, né? Que é por causa da família, que hoje o mundo está se acabando e a família precisa de um dia, né, para se reunir, para descansar. Só que nós sabemos que biblicamente isso é o sábado. E biblicamente falando, lá em Daniel 7, né, Daniel já profetizou isso, né, que um poder ele iria mudar os tempos e a lei. Então, de fato,
O dia de descanso, gente, não é o domingo, mas sim o sábado. Porque Deus já profetizou em Daniel 7:25, diz assim: Ele falará contra Deus e perseguirá o povo de Deus, o Deus Altíssimo. Procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. Continuando. O povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. Esse 3 anos e meio é 1260 anos proféticos, que foi a perseguição da Idade Média. Então, quem que perseguiu os cristãos na Idade Média? A Bíblia está dizendo que esse poder é contra Deus. E esse poder iria mudar os tempos e a lei. E de fato esse poder mudou. Ele mudou o sábado para o domingo. E agora não é de pôr do sol a pôr do sol como a Bíblia declara, né? Quanto que é 24 horas de um dia? É de pôr do sol a pôr do sol. Deus estipulou assim. E agora esse poder vem e fala, não, agora é de meia-noite a meia-noite. E não faz sentido o dia começar à meia-noite, entende? Porque olha a estratégia do inimigo. Se ele consegue, como conseguiu, passar do pôr do sol para meia-noite, para mudar o dia, você já estaria pecando 6 horas. Se nós temos que guardar o sábado de pôr do sol a pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, se começa meia-noite, eu já estou pecando. Estou pecando às 6 horas. Porque até meia-noite, por exemplo, eu posso ainda comprar, ir no supermercado, posso trabalhar até às 8 horas da sexta-feira. Olha a estratégia do inimigo. Então a Bíblia está declarando que um poder iria mexer nos tempos e na lei de Deus. E de fato esse poder mexeu. Então nós sabemos que o dia santo, o dia de descanso não é o domingo, mas sim o sábado. Ah, Júlio, mas por que e tudo isso e tal? O que que tem, né, a gente guardar o sábado ou domingo? Qual a diferença? A questão é, gente, eu vou ler alguns textos aqui para vocês. Deus é Deus, certo? Ele sabe de todas as coisas. Se ele falou que é o sábado, não é o domingo. Se ele falou que o sábado é o dia santo, que ele santificou, abençoou e descansou no sábado, não é o domingo. E nós não temos autoridade, e a Bíblia não dá também essa autoridade de mudança. Muito pelo contrário, a Bíblia declara que um poder contra Deus iria modificar, iria mexer na lei de Deus e nos tempos. Olha que interessante. Então, assim, fazendo uso historicista de interpretação, nós cremos, como a grande maioria dos protestantes até o século XIX, que uma das bestas de Apocalipse 13, a que sobe do mar, representa Roma papal. Lá em Apocalipse 13, que eu li para vocês, né? É Roma papal, a besta que sobe do mar. E o seu sinal de autoridade, nós cremos que será futuramente, quando vier o quê? Quando vier o decreto dominical. Vai ser o seu sinal, a sua marca. Uma observância do domingo, de uma forma obrigatória. Eles vão obrigar a você fechar tudo no domingo, a você guardar esse dia, porque não é mais o sábado, é o domingo. Com o objetivo de ofuscar a adoração ao verdadeiro Deus no sábado. Bíblico, segundo Apocalipse 14, 6, 7. Olha, gente, está tudo em Apocalipse, o que está acontecendo aí fora.
Então a intenção do inimigo é ofuscar o sábado como dia de descanso. Gosto muito desse livro aqui, ó. Se vocês puderem, compre esse livro, mesmo que você não acredite, mas para você saber o que está acontecendo. Porque muitas coisas que ela escreve aqui, gente, é da irmã White. Está acontecendo. Literalmente, ao pé da letra, junto com a Bíblia, né? A questão aqui é que ela amplia mais as coisas. Ela detalha mais as coisas. Olha o que diz aqui nesse livro, né? Eventos finais, no capítulo 9, né? Leis dominicais. Gostaria de ler um trechinho aqui falando disso, né? Que de ofuscar, né? A intenção do inimigo é ofuscar o sábado. E olha o que ela diz sobre ele, Satanás. Durante a dispensação cristã, o grande inimigo da felicidade do ser humano fez do sábado, do quarto mandamento, um objeto de ataque especial. Satanás diz: agirei em oposição aos propósitos de Deus. Capacitarei meus seguidores a colocar de lado o memorial de Deus, que é o sábado do sétimo dia. Assim, mostrarei ao mundo que o dia abençoado e santificado por Deus foi mudado. Esse dia não perdurará na mente do povo. Apagarei a lembrança dele. O povo, gente, já esqueceu do sábado. Já esqueceu. Antigamente não era assim. Colocarei em seu lugar um dia que não leve as credenciais de Deus. Um dia que não seja um sinal entre Deus e seu povo. Nós vamos ler aqui na Bíblia sobre esse sinal. Levarei os que aceitarem esse dia a porem sobre ele a santidade que Deus pôs sobre o sétimo dia. Olha que interessante. Agora nós vamos ler alguns textos aqui na Bíblia falando sobre isso, né? E depois eu vou pôr, viu, gente, a notícia que veio dia 24 agora, 24 de maio de 2019. Vocês vão ver que interessante como as coisas estão acontecendo e como nós estamos muito próximo da volta de Jesus. Porque qual que é a intenção, gente? Não é alarmar, não é isso. Mas sim é de nos preparar para a volta de Cristo, arrumar nossa casa, arrumar nossa vida. O que eu estou fazendo de errado? E a gente começa a consertar. Se eu estou fora da igreja, se eu estou fora de longe de Cristo, volte para Cristo. Gente, quem perdeu o céu estará perdendo tudo nessa vida, tudo. Nada adiantou viver, nada. Então prepare-se. A intenção desse vídeo é: prepare-se para a volta de Jesus, porque Ele está chegando a essa terra. Olha como está o nosso mundo, gente. Leia Mateus 24 na sua Bíblia para você ver o que Jesus falou da breve volta dele. Leia. Então, primeiro eu gostaria de ler aqui Êxodo 20, né? Só para a gente saber que mandamento é esse. O que Jesus deu de mandamento para nós? Êxodo 20, a partir do versículo 8, diz assim: lembra-te do dia de sábado. Por que Deus já começa lembra-te? Porque ele sabia que futuramente o povo iria se esquecer desse dia. E iria seguir a homens do que a palavra de Deus. Então lembra-te do dia de sábado, é os 10 mandamentos, tá? Lembra-te do dia de sábado, que é um dia santo, separado. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas o sétimo dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Então, qual que é o dia de descanso? Qual que é o sétimo dia? É o sábado, não é o domingo, não é o meu dia de folga.
Entende? Hoje tem pessoas assim. Não, mas eu trabalho 6 dias da semana, minha folga cai na quarta-feira. É o sétimo dia para mim. Só que Deus está falando que o sétimo dia é o sábado, o dia de descanso. Não faças nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Ninguém é para trabalhar. Se você tem uma empresa, você tem que fechar a sua empresa no dia de sábado, porque nem os seus funcionários, nem os seus animais é para trabalhar no dia de sábado. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra e o mar e tudo o que há neles. Mas no sétimo dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Um dia, gente, para a gente estar com a família, para a gente ir à igreja. Um dia para nós adorarmos a Deus. Um dia para nós louvarmos a Deus, ir a meio à natureza, porque ali está a criação de Deus. Levar os nossos filhos aos pés de Cristo. Essa é a intenção do sábado. Aí o que eles estão fazendo? Mudaram isso para o domingo com o mesmo propósito. Só que a Bíblia já falava que um poder iria fazer isso, iria mudar. Então, para vocês entenderem um pouquinho o que vai ser o decreto dominical. Agora eu gostaria de ler aqui Êxodo 31, 12. Diz assim, Êxodo 31, 12, 13 e 14. Diz assim, o Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo de Israel o seguinte, guardem o sábado, o meu dia de descanso, pois é um sinal de união entre mim e vocês para sempre. Para sempre. Por que o povo de Israel, gente? Aí, tá vendo, Júlio? Deus deu o sábado, o descanso para Israel, não é para nós. Mentira. Deus estipulou o sábado aonde? Lá na criação, com Adão e Eva. Israel nem existia, israelita nem existia ainda. E isso vai até Apocalipse. Então esse negócio de, é coisa de judeu, é mentira. É coisa da humanidade. Se você estuda a Bíblia toda, você vê que é para a humanidade. Israel porque era o povo escolhido na época. Entende? Depois que Estevão morreu, né, que os judeus mataram Estevão, a nação de Israel deixou de ser povo de Deus. Aí passou a ser a humanidade, onde Paulo começa a pregar para os gentios, para o mundo inteiro. Entende? Então, continuando aqui, ó. Para sempre, a fim de mostrar que eu sou o Senhor, os separei para ser o meu próprio povo. Portanto, guardem o dia de descanso, porque ele é sagrado para vocês. Quem não guardar, mas trabalhar nesse dia, deverá ser morto. Tinha uma regra naquela época. Mas continuando, né? Só para mostrar que o sábado ele é um sinal entre Deus e o seu povo. Vamos agora para Ezequiel 20, 12 e depois 19 e 20. Diz assim, né? Ezequiel 20, 12 primeiro diz assim, como sinal da nossa aliança, mandei que eles guardassem o sábado, e assim lembrasse que eu, o Senhor, os separo, para que se dediquem somente a mim. Aí o 19 e 20 diz assim, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos. Façam do sábado um dia sagrado, de modo que seja um sinal da aliança que fizemos. O sábado fará com que lembrem que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. É um sinal. O sábado nada mais é para a gente lembrar que Deus é Criador. Então, se o ser humano tira isso, gente, de nós, acabou. Entende? Coloca um dia que é o dia do homem.
Ah não, Deus, esse dia aqui não é legal não, eu vou agora colocar o domingo, vai ser o domingo agora, não é mais o sábado. O Senhor não sabia de nada, vai ser o sábado agora. Gente, não faz sentido. Se Deus falou que é o sábado, é o sábado. Entenda uma coisa. Por que um sinal? Olha que interessante, como a Bíblia ela é harmônica, ela é perfeita. Porque no futuro, quando vier o decreto dominical, o sábado será o sinal para aquele que é o povo de Deus e para aquele que é o povo da besta. Quem seguir o domingo, quem obedecer ao que vão impor a nós, essas pessoas vão aceitar, né, a marca da besta, o sinal da besta. E aí, através do sábado, vai ser um sinal para Deus com o seu povo. Quem estiver ali obedecendo aos mandamentos de Deus, obedecendo ao mandamento do sábado, esse vai ser o sinal de Deus para com o seu povo. Olha que interessante. Vamos aqui agora para Mateus 5, 17 e 18. Porque vocês podem estar falando, né? Ah, você está lendo tudo ali no Antigo Testamento e tal. E cadê no Novo Testamento sobre o sábado? Olha o que diz Mateus 5, 17 e 18. A gente poderia parar por aqui, em questão dos mandamentos. Diz assim: não pense que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Jesus não veio acabar. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Gente, o céu passou, a terra acabou, já chegou o fim. Então isso quer dizer que realmente a lei de Deus está em vigor. E nada, nenhum tio, nenhum acento é para tirar da lei. Como que um ser humano modifica a lei, sendo que não é para tirar nenhum acento da lei, da palavra de Deus? E o ser humano vai lá e modifica? É coisa que nós deveríamos parar para pensar. Tem alguma coisa de errado. Ou a Bíblia é falsa, ou a Bíblia não está em harmonia, ou realmente tem alguma coisa acontecendo aí fora de errado. A gente precisa sempre ter no fundo, gente, o grande conflito, o pano de fundo. Nós estamos vivendo nos últimos momentos da nossa história. E existe um grande conflito entre Deus e Satanás. Entende? Satanás não vai ficar quieto. É claro que ele vai modificar a palavra de Deus. Se Deus falou que é o sábado, agora o homem fala que é o domingo, tem alguma coisa de errado nisso. A gente não pode aceitar de cara. Alguma coisa está acontecendo. Ou a Bíblia é mentirosa. Então quem nós vamos acreditar? A gente precisa nos posicionar, certo? Gostaria de ler aqui João 14, 21, que diz assim, olha que textos interessantes, onde a gente deveria pensar, é Jesus falando, tá? A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. E essa pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Se você ama, você guarda os mandamentos. É dessa forma que a gente prova para Deus que a gente o ama. Tem mais texto aqui, vamos seguir. 1 João 2:3. Diz assim, olha que texto forte. A gente precisa parar, gente. Parar de ser cristão. Parar de acreditar em homens. A gente precisa de fato acreditar nesse livro e no que ele está dizendo. E seguir cegamente a palavra de Deus. Se alguém estiver dizendo algo contra, diferente da palavra de Deus, estude a Bíblia e acredite na Bíblia. Olha o que diz. 1 João 2:3 diz assim:
Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se a gente obedece a Deus, a gente o conhece. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nessa pessoa. Como que a lei de Deus foi abolida, sendo que João escreveu aqui? Está no Novo Testamento. Está em vigor. Vamos ler, vamos continuar. 1 João 5, 1 a 3. 1 João 5, 1 a 3 diz assim: todos aqueles que creem em Jesus, que é o Messias, são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Gente, é tão claro a gente entender essas coisas. Como que o mandamento de Deus não foi abolido, não pode ser abolido e o sábado está incluso. Se Satanás coloca na sua cabeça, gente, que não precisa mais guardar o sábado, quando chegar o decreto dominical, você vai aceitar. Você vai aceitar. E aí? Vai haver perseguição, mortes, vai haver insultos com aqueles que guardam os mandamentos. Isso é obra de Deus? Insultar alguém, perseguir alguém, fazer um próximo passar fome. Entende como tem algo por trás aí? Algo para nos testar de verdade? Porque nós seremos testados, nós seremos provados para ver se realmente nós estamos aptos para ir para o céu, aceitar Cristo, morrer por Cristo, se assim for. Vocês não conseguem ver que tem algo por trás nisso? Gostaria de ler aqui 2 João 1,5. 2 João 1,5. Diz assim: e agora, querida senhora, eu lhe peço que nos amemos uns aos outros. Não lhe dou um mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o começo. Então nada mudou. Muitas pessoas falam, tá vendo? Jesus deu um novo mandamento, ó. Né? Que Jesus fala, eu te dou um novo mandamento. Só que as pessoas não entendem o significado do novo mandamento em grego. Esse amor quer dizer isto, viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Gente, amar a Deus é obedecer a Deus, é obedecer aos mandamentos de Deus. Porque isso futuramente vai ter um peso muito grande para quem não ama, para quem não obedece. Vai ter um peso muito grande. As pessoas vão aceitar de fato a marca da besta, o sinal da besta. Então a gente precisa entender mais um pouco sobre isso, né? Então assim, Deus demonstra que o sábado é um selo, um sinal de identificação entre Deus e o seu povo. Isso nos leva a concluir que se Deus tem um selo de identificação e a besta também tem o seu selo de identificação, esse sinal da besta será algo oposto ao selo de Deus. Isso será um falso dia de guarda. Será futuramente. E esse será futuramente está próximo de acontecer. Vou colocar as notícias aqui para vocês, mas antes disso, gostaria de ler o último texto aqui na Bíblia. Depois eu gostaria de ir para alguns textos no livro da irmã White. Olha o que diz Apocalipse 14. 14,
partir do versículo 9, que é a mensagem do terceiro anjo. Tá? Aqui são a mensagem dos 3 anjos. Só que eu gostaria de falar do terceiro, que diz assim: um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo com voz forte, com voz poderosa: aqueles que adorarem a besta e a sua imagem e receberem o sinal, que é o domingo, na testa ou na mão, quem aceitar esse dia, beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira, que ele derramou puro na taça do seu furor, sem misericórdia. Quem aceitar, gente, o decreto dominical como dia santo, como dia a ser guardado, receberá a ira de Deus, que vai ser as 7 pragas. Quando a porta da graça se fechar, Jesus sai do santuário celestial, onde ele está intercedendo por nós. E não é Maria, é Jesus que intercede por nós. O único intercessor que a Bíblia declara. Ele sai do santuário celestial, a porta da graça se fecha. Quem aceitou a Jesus continuará salvo. Quem não aceitou estará perdido. Quem ficar com a observância do sábado, a obediência aos mandamentos de Deus, estará salvo. Quem não aceitar o decreto dominical, aceitar o que estão propondo aí fora, esse vai receber o sinal da besta e estará recebendo a ira de Deus. Olha o que diz um pouquinho para baixo aqui no versículo 12, diz assim: isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Que sofrimento? Esse sofrimento do decreto dominical, onde a gente não vai poder nem comprar e nem vender, a gente vai ser perseguido, a gente vai ser insultado. Olha o que diz: esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Os mandamentos de Deus identifica quem é o povo de Deus. E os mandamentos de Deus diz que é para guardar o sábado e não o domingo. Então, gente, a gente precisa, creio eu, estudar mais sobre isso, porque é muito sério. É muito sério sobre isso. E esse momento está chegando. Gostaria de ler aqui, no livro da irmã White, Eventos Finais, e tem outro livro também, ó, esse grande aqui, ó, Grande Conflito. São livros maravilhosos que falam muito sobre isso. Né? Se vocês puderem, compre esse livro na Casa Publicadora Brasileira, CPB. Entra lá no site e procure esse livro. Não é caro, é baratinho. Para a gente saber, gente, o que vai acontecer, o que está acontecendo, a gente precisa saber. Olha o que está escrito aqui, no mesmo capítulo, capítulo 9, que fala sobre as leis dominicais. Diz assim: quando as principais igrejas dos Estados Unidos, porque tudo vai começar lá, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoiem as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Eu queria dar ênfase nisso aqui, ó, para eu mostrar para vocês o que está acontecendo. Ela diz assim: quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado a imagem da hierarquia romana. O que eu quero dizer com isso aqui? O povo é que vai pedir, é o povo que vai pedir para que imponha o decreto dominical. Porque o mundo está acabando, porque a gente precisa cuidar do mundo.
e se a gente não cuidar do mundo, o mundo vai acabar e o povo está acordando para isso, gente. Entenda isso. Eu vou colocar a notícia aqui agora para vocês entenderem que tudo está acontecendo. Tudo está acontecendo. Nós estamos muito próximo da volta de Jesus. Gente, se preparem. Se preparem o quanto antes. Não fica dando mole. Se você bebe, para de beber. Porque o corpo é o templo do Espírito Santo e Deus destruirá quem está destruindo o corpo. Para de beber, para de fumar, para de comer qualquer coisa que a Bíblia condena. Tenha uma alimentação mais saudável, cuida do seu corpo, porque é o templo do Espírito Santo. Os nossos olhos é a lâmpada do nosso corpo. Se a gente coloca porcaria nos nossos olhos, naquilo que a gente assiste, nós estamos sujando o nosso corpo, os ouvidos também. Mude a vida. Limpe a sua casa, leia mais a Bíblia, estude mais a palavra de Deus, eduque os seus filhos nos pés de Jesus, vá à igreja, se envolva com as coisas de Deus e pare de amar esse mundo, porque esse mundo já acabou, para mim já acabou, eu só estou esperando a volta de Cristo agora. Quero educar os meus filhos no caminho do Senhor. Sempre na minha casa eu quero estar lendo a Bíblia para os meus filhos, colocando sempre cultos aqui para a gente aprender cada vez mais. Porque, gente, o mundo já acabou. Músicas do mundo, para de ouvir essas porcariadas. Ouve mais músicas de Deus, se envolva mais com as coisas do céu, gente. E pare de amar as coisas desse mundo. Esse é o caminho, é isso que nós temos que ser. A gente não precisa sair do mundo, mas a gente não precisa se envolver também com as coisas do mundo. Se envolva com as coisas de Deus, porque o momento está chegando. Falta muito pouco, gente, muito pouco, porque as profecias estão se cumprindo. Que Deus os abençoe, que esse pequeno estudo possa ter iluminado a sua cabeça e preste atenção na última notícia agora que saiu sobre esse assunto. Que Deus os abençoe. Olá, tudo bem com você? Já ouviu falar em ecumenismo? Acredito que ecumenismo você já deve ter ouvido falar. Esse movimento que visa a unir as igrejas sob uma mesma bandeira, debaixo do mesmo guarda-chuva. Agora, o ecumenismo, que também tem o propósito de unificar movimentos, instituições, igrejas, é ainda algo mais forte, porque ele consegue colocar debaixo do mesmo guarda-chuva não apenas religiões, mas entidades, governos e assim por diante. Ecumenismo é um ecumenismo ecológico, uma palavra que vem sendo usada já há alguns anos para caracterizar esse esforço todo que vem sendo feito para combater o chamado aquecimento global, as mudanças climáticas. Hoje, dia 24 de maio, foi feita uma paralisação, uma passeata, um movimento, na verdade várias passeatas ao redor do mundo, envolvendo 1.600.000 estudantes em várias cidades. O site Movimento Católico Global pelo Clima noticiou esse evento, e eu vou ler para você aqui então como que foi divulgado nesse site, na verdade dias antes desse dia 24, o que eles colocaram aqui. Uma onda de paralisações pelo clima fez soar o alarme da crise climática. Sua mensagem é clara: estamos sem tempo e vamos agir agora. A inspiração da paralisação, ou das paralisações, vem de Greta Thunberg, uma jovem sueca de 16 anos, cuja aguçada clareza moral desencadeou todo um movimento. Recentemente, Greta se reuniu com o Papa Francisco e compartilhou uma videomensagem com esse movimento católico global pelo clima, logo após o encontro. A próxima paralisação se dará no dia 24, no caso, hoje, aniversário da Laudato Si. Lembra dela? Aquela carta apostólica do Papa Francisco, na qual há uma sessão inteira falando sobre a importância do descanso dominical. Daqui a pouco eu volto a esse tema. Pequenas marchas são realizadas toda sexta-feira como parte do esforço Fridays for Future, Sextas pelo Futuro,
Paralisações globais em massa, como a planejada pelo dia de hoje, dia 24, ocorrem em intervalos de poucos meses. Aproximadamente 1,5 milhão de pessoas participaram da paralisação anterior, que ocorreu em março, entre elas jovens católicos da geração Laudato Si. Como nos diz a Laudato Si, devemos tomar medidas decisivas aqui e agora. Voltando então ao assunto da Laudato Si, essa carta apostólica do Papa Francisco, que trata do meio ambiente, ele chama a Terra de nossa casa comum, traz uma sessão inteira sobre a importância para o Papa, na opinião dele, do descanso dominical para salvar o planeta Terra e as famílias também. O Papa Francisco vem discursando sobre isso já há algum tempo, né, nos anos recentes, da importância realmente de se preservar por via legal o domingo para que as pessoas possam ter mais tempo para conviver em família, para que a Terra também possa ter um dia para descansar das emissões de carbono e assim por diante. Essa proposta já é bem conhecida pelas pessoas que seguem, né, o Papa e conhecem as ideias dele. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, inclusive, 2 links para 2 vídeos. Um, para você conhecer as ideias dessa menina, a Greta Thunberg, e o outro, uma palestra que eu apresentei alguns anos atrás, que trata do decreto dominical e apresenta os possíveis cenários que favoreceriam a assinatura de um decreto como o dominical, tendo a aceitação praticamente geral, porque a ideia é boa, convenhamos, ter um dia para a família, um dia para a natureza, só que o dia não é esse, biblicamente falando, o dia de descanso, o dia que comemora inclusive a criação do mundo em 6 dias, é o sábado, o 4º mandamento, o 7º dia da semana. Então, essa ideia vai ganhando corpo, o Parlamento Europeu já aceita, vários países e várias cidades também já têm algum tipo de legislação sobre o descanso dominical. Portanto, como eu disse, é uma ideia que vai avançando, que vai conquistando adeptos, vai conquistando, inclusive, como se diz aí, né, idiotas úteis cada vez mais cedo, mais precoces. Veja, milhões de estudantes foram às ruas para defender essa bandeira e muitos dos quais certamente não sabem os interesses que há por trás de tudo isso, né? Interesses políticos, interesses religiosos, principalmente. Então, um problema foi criado e a solução está sendo oferecida. Infelizmente, por melhor que a ideia pareça, porque realmente parece muito boa a ideia, uma minoria incômoda sofrerá por causa disso. É só ficar acompanhando então o desenrolar dessa onda ecumênica. Alguns achavam que tinha passado, era só uma marolinha, né, como se diz, mas não. Pelo jeito, a ideia está forte. Nós vemos aí muitas notícias constantemente na grande imprensa falando sobre os perigos do aquecimento global. Eu não estou aqui discutindo se esse aquecimento global é majoritariamente causado pela ação humana, portanto antropogênico, né? Não me importa essa questão aqui. O que me importa aqui é perceber que realmente há grandes interesses por trás disso e que causas, bandeiras e até leis que poderiam levar muito tempo para ser aprovadas devido ao medo coletivo, devido a esse instinto de rebanho e o fato de haver muita gente sendo usada como testa de ferro nisso, bucha de canhão, como se diz alguns também, poderão essas leis ser aprovadas rapidamente. Então esses movimentos, essas preocupações, esses medos, esses problemas servem de catalisadores para eventos que estão aí no nosso futuro imediato. É acompanhar para ver o que vai acontecer. Nós já sabemos porque as profecias falam sobre isso, então não deixe de assistir a minha palestra Decreto Dominical, Cenários Possíveis, está aqui na descrição do vídeo, e você vai perceber que realmente tudo que Deus antecipou para nós por meio das profecias está se cumprindo à risca. E isso nos traz muita alegria, porque na verdade mostra a proximidade da volta de Jesus, que é o nosso grande sonho, e aí sim a terra será restaurada. Não precisaremos mais lutar para que o meio ambiente seja preservado, essa causa também é legítima, obviamente, mas teremos então a terra renovada pelo nosso Criador, aquele que criou o mundo em 6 dias, deixando o 7º como dia de repouso. No futuro próximo ele vai voltar e depois de 1000 anos vai recriar esse planeta para que possamos habitar para sempre aqui com o nosso Criador. Que as profecias o encham de esperança e de alegria por saber que o grande dia se aproxima. Um abraço, que Deus o abençoe. Interessante, né? Então, assim, voltando a dizer aquilo que eu disse, é o povo que vai pedir, né, para impor o decreto dominical. E o povo já está pedindo, né?
Eu vou deixar alguns estudos aqui, gente, aqui embaixo, né, para quem quiser aprender mais sobre esse assunto, sobre o decreto dominical. Eu vou colocar lá estudo 1, estudo 2, estudo 3. Se você puder seguir esses estudos, né, vai ser bem esclarecedor para você, né? Que Deus os abençoe e se prepare para a volta do nosso Senhor. Amém.